Ok, bom dia, primeiros anos. Nós vamos começar a nossa aula, né, e fechar aqui a parte da geografia física, quando a gente trata da estrutura e formação de rochas, vamos dizer assim, ou a estrutura da Terra como um todo. Então, nós vamos aí analisar o relevo terrestre, né, e suas configurações. Pode passar, Luan, por favor. As habilidades e competências a serem trabalhadas é classificar as diferentes manifestações do modelo do relevo terrestre, considerando as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta, e interpretar mapas representativos das principais áreas de risco de eventos sísmicos e vulcânicos no mundo. Pode passar, Luan. O objetivo é compreender a estrutura e a escultura de formação do relevo e os processos erosivos provenientes das forças internas e externas. Internas e externas é as endógenas e as exógenas. Então, sempre que vier a palavra endógena, está falando que vem de dentro da Terra. Quando for exógena, são aquelas forças que atuam aqui fora, né, ou na superfície, que a gente chama. Pode passar, Luan, por favor. O relevo é um conjunto de formas, né, da crosta terrestre. Né? A ciência que estuda o relevo e os processos de transformações é a geomorfologia. Então, geomorfologia é aquela área que estuda solo, vamos dizer assim, né? Porque morfologia é a estrutura do solo. Praticamente são os geólogos, né? Eu acho que eu já falei para vocês da importância de nós termos esses profissionais, né? E no Brasil é uma área que nós não temos, então há uma deficiência, né, dos geólogos no Brasil, por N motivos. Primeiro deles é que não é todas as universidades que oferecem esse curso, né? Então, na maioria das vezes, né, você tem que se deslocar para muito longe para poder estar fazendo o curso de geologia. No Brasil, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é referência, praticamente a melhor, e depois nós temos a Federal do Rio de Janeiro. Então, são as duas universidades que é referência como se fossem as tops, né? Depois nós temos outras, né? As federais aqui de São Paulo, a USP, a de Guarulhos também oferecia esse curso antigamente, não sei se ainda oferece, mas geralmente é um curso muito caro, né? Por isso que às vezes não é tão acessível assim, né? Já vamos ver que onde são os melhores? Nas federais. Então, nem sempre, né, todas as classes sociais têm essa condição de estar se deslocando. Não é nem que, eu não sou inteligente para entrar. Às vezes você é inteligente, sim, você consegue. Só que a distância é muito grande. Às vezes as famílias não têm como manter um filho estudando em locais muito distantes. Então, é por esses motivos que nem sempre esses cursos se tornam acessíveis. Mas é um dos cursos que, né, eu diria para vocês que quem consegue fazer ganha muito dinheiro, né? Pode até ficar rico. Não me perguntem como. Quem faz geologia pode ficar rico? Davi? Então, o relevo é o modelo da superfície do planeta, isto é, as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos e os externos, como eu já tinha falado para vocês. Davi, pode ficar rico fazendo geologia desde que você descubra uma mina de petróleo, uma mina de ouro, um fóssil, né, muito valioso, né? Então é essas pessoas, né, que estudam o solo, que faz essas escavaturas, né? Então de repente você vai lá e descobre, né, naquele lugar tem uma mina de ouro lá nas suas escavações, ou você descobre um fóssil de dinossauro, quem sabe, né? Pode passar o Luan. Então, nós temos, né, como vocês já tinham trabalhado nas outras aulas, algumas formas de relevo, só que hoje nós vamos exemplificar, né, em detalhes. Então, nós temos praticamente, né, esses tipos de relevo, só que a gente estuda relevo de planície, de planalto, de montanhas e depressões, né? Dentro dessas formas de relevo, nós vamos encontrar essas outras variações, né, que são as serras, as fossas, né, as plataformas, as...
os taludes e assim sucessivamente, né? Então, nós vamos ter aí o modelo do mundo, né? E dentro do modelo, a gente vai encontrar formas variadas de relevo. Pode passar, Luan, por favor. O relevo é a base da formação de diversas paisagens existentes no planeta, pois ele exerce uma influência no clima, consequentemente no tipo de vegetação, aí ele vai influenciar, né, de acordo com as altitudes e até mesmo as latitudes da Terra. A geografia demonstra muito interesse nos estudos do relevo, né, porque uma vez que a gente estuda 2 horizontes abaixo do solo. Então, quem estuda essas camadas? A geologia. A geografia vai estudar 2 horizontes, que a gente chama horizonte A e horizonte B. Abaixo não é mais a geografia que estuda. Porém, nós, como no Brasil, nós temos um déficit de geógrafo, geralmente o geógrafo assina muito, né, essa função que o geólogo deveria fazer. Então, às vezes, tem um derramamento de terra aqui, né, em alguma área da cidade de São Paulo. Digamos que naquele momento, naquela subprefeitura, não tem um geólogo, e isso acontece muito. Aí o geógrafo, ele vai lá e ele assina aquele termo de estrutura do solo, mas não é o correto, não seria. Então, o geógrafo acaba fazendo um papel que não é dele, porque nós não temos esse profissional. Seria a mesma coisa de você ir num posto de saúde, você precisar de um cardiologista, mas como não tem um cardiologista lá, você acaba passando num clínico, né? Isso ocorre porque esse elemento é importante para a distribuição da população, da ocupação e da organização do espaço. Por isso que o geógrafo acaba fazendo, né, esse papel. Pode passar, Luan, por favor. Outras áreas, né, do conhecimento que também faz o estudo do relevo, né, mas a ciência que o utiliza como assunto principal é a geomorfologia, aliada à geologia, né, que estuda as formas do relevo terrestre de maneira geral. Podemos dividir as formas de relevos da Terra em 4 áreas. Então, a geomorfologia é a ciência base, a geologia é quem estuda toda a estrutura e a geografia vai lá e dá o pitaco no meio. Na outra aula, a gente já tinha visto, né, as formas de relevo, né, que é as planícies. Então, se eu tivesse na escola, geralmente eu gosto de fazer na lousa, porque eu acabo, acho que, exemplificando isso de forma que vocês consigam entender. Então, toda planície, ela vai, né, em uma linha de altitude de 0 até 200 metros acima do nível do mar. Então, quando a gente considera um relevo de planície, eu estou no marco zero, que é o nível do mar, aí eu vou ter ali as altitudes. Lembra que a altitude é sempre as alturas. Então, quando chega de 200 até 350 metros de altura do nível do mar, a gente ainda considera como relevo de planície. Então, são lugares baixos. Passou, né, dessa altitude, a gente já vai ter aí relevo de planalto. Nós temos as depressões, que nós estudamos na aula passada. As depressões, elas vão ser relativa e vão ser absoluta. Vocês ainda lembram a diferença de uma para a outra? Lembram? Lembram primeiro ano? Não? Não. Não mais? Ó, depressão relativa. Lembra que depressão eu tinha explicado para vocês, é tudo aquilo que me joga para baixo, não foi isso? Ó, eu estou de deprê hoje, ó, eu estou para baixo, né? Então, eu sempre vou lembrar isso. Só que é uma depressão relativamente baixa, né? Então, digamos que eu estou um pouco para baixo. Se eu estou numa depressão absoluta, eu estou muito para baixo. E esse muito para baixo acaba sendo mais abaixo do que o nível do mar. Então, digamos que o nível do mar. Oi. Professora, a depressão é de morro, né? Não é de vida não, né? Que, tipo, Isso, tô entrando agora, né? depressão de morro, isso mesmo, né? Ah, tá bom então. De relevo, vamos dizer assim. Então, nós temos a estrutura do relevo,
De repente, você chega em um lugar que é mais para baixo, né? Então, é uma depressão relativa. Agora, se essa depressão for tão profunda que ela chega a ser mais baixa do que o mar, já é uma depressão absoluta. Entenderam agora? Sim. E nós vamos ter, né, as cordilheiras, que são as montanhas. Pode passar, Luan. Os processos de estrutura do relevo. Então, vários processos influem nas formas de relevos. Podemos imaginar que o relevo é originário de uma série de esculturas causada por vários processos que podem ser divididos em dois grupos, os endógenos e os exógenos. Os endógenos sempre é por aquelas ações que acontecem dentro da Terra, que nós estudamos lá na aula passada, vulcanismo, tectonismo, terremoto e assim sucessivamente. Os exógenos, aí já é aqui fora, tanto pode ser pela ação humana, como pela ação da natureza. No geral... Professora, tem uma dúvida. Oi. Aqui no Brasil, pode acontecer de ter um terremoto, um tsunami? Não, não. Como a gente estudou lá na aula passada, nós temos aqui abalos sísmicos, né? Lembra que nós temos as áreas onde as placas tectônicas aqui da América do Sul, né? Elas são divergentes com a placa da sul-africana. Só que do outro lado, a Terra não é, né? A gente chama de geóide, né? Como a Terra é uma bola, então do outro lado, as placas que aqui vão se afastando, do outro lado lá, elas vão se juntar, não é isso? Se aqui eu me separo, lá eu vou converger, que era a divergência e a convergência. Então, com esse movimento das placas, nós podemos sentir aqui os abalos sísmicos. Mas pelo fato do Brasil estar no centro da placa tectônica, né, nós não temos aqui terremotos. Então, nós vamos ter, digamos assim, pontos onde a gente sente as ondas, né, dos abalos sísmicos, que acontece aqui no Chile muito. Entendeu? Lembra que eu dei exemplo quando tinha tsunami aqui em Santa Catarina, ou até mesmo no estado do Ceará, lá em Fortaleza, eles sempre sentem tremor de terra. Às vezes acontece o epicentro em lugares muito distantes daqui, mas como é abalo da terra e nós estamos, né, na mesma placa, a gente acaba sentindo reflexo. Mas também tem a ver com o clima, não tem? Não. Não? Os abalos sísmicos é dentro da terra, o clima não influencia. O que vai influenciar o clima são as latitudes, né? Que, digamos assim, a vegetação influencia o clima e as latitudes. E até mesmo a predisposição que essa placa tectônica, que seria a continental, tem em relação aos oceanos. Porque se tem alguém que influencia os climas, são os oceanos. Ou o continente. Mas, professora, Oi. outra curiosidade. As pessoas que, tipo assim, eu esqueci o nome daquele bagulho que desce pra baixo d'água, que é tipo um navio. Submarino. Submarino? Submarino. Isso. E quando o povo que mexe lá com esse submarino lá e desce, eles conseguem ver a placa? Se for tipo dentro do oceano e a pessoa fizer um mergulho, vamos dizer assim, você consegue chegar na base, né, da superfície do oceano, que seria a parte continental, mas não seria em altas profundidades, digamos assim. Só que lembra que teve um americano, né, na aula passada nós estudamos isso, que ele já chegou a visitar as Fossas das Marianas, lembra disso? Né? Então, assim, se for um profissional que tiver todo o aparato técnico, né, ele consegue mergulhar em altas profundidades, mas daí não seria um ser humano que vai fazer um mergulho como se fosse um turista. E tem também outra profissão que é maravilhosa, né, e também no Brasil a gente não vê muito, que é oceanografia. Já ouviu falar? Não, existe também essa faculdade, né? Quem faz oceanografia, geralmente eles trabalham dentro dos oceanos, seja para N, né, coisa, seja para trabalhar com a fauna marinha, seja para estudar a estrutura do relevo,
Assim, a semana passada, acho que foi a semana passada, eu estava assistindo uma reportagem e eles estão fazendo muito trabalho dentro do mar aqui em Arraial do Cabo, porque tem como se fosse uma coisa que cresce, sabe, tipo uma ostra que cresce dentro do relevo, só que essa ostra, ela é totalmente maléfica, né? Ela pode contaminar tanto a água, quanto ela pode comer várias espécies dentro do oceano. Então, eles vão fazer todo o trabalho de escavação da rocha que é o relevo, para retirar essa praga, que seria uma praga, né? Só que essa praga cresce muito rápido, então o trabalho deles é constante, eles não dão conta, né? Por isso que eu sempre foco para vocês, essas áreas, né, que é relacionada à geologia, geomorfologia, até mesmo geógrafo no Brasil nós não temos, né? Oceanografia é muito escasso, porque assim, não é todo mundo que faz, né? Oceanografia nem é tão caro assim, é porque as pessoas não têm interesse, né? É um trabalho que você fica dentro do mar o tempo todo. Entendeu? Então, assim, precisa de mais atrativo, só que são áreas que dão muito dinheiro, gente, né? Imagina você passar num concurso da Marinha e você, né, trabalhar com isso. Você tá light o resto da sua vida. Quem gosta, né? Entenderam? Pode seguir? Aham. Então, vamos lá. Onde eu estava? Tá. Eu acho que eu estava em processos endógenos ou internos. Tá. Então, eu acho que eu vou ler tudo, porque daí eu me perdi. Bom, vários processos influem nas formas de relevo. Podemos imaginar que o relevo é originário de uma série de esculturas. Escultura é como se você fosse fazer uma pirâmide, né? Você fosse fazer o modelo. E estrutura é de dentro. Escultura é tipo a paisagem, causada por vários processos que podem ser divididos em dois grupos, os endógenos e os exógenos. Então, vamos ver agora os endógenos, né? São causados por atividades do interior da crosta que afeta sua forma no exterior. Então, é aquilo que acontece lá dentro, mas que afeta aqui fora. Pode passar, Luan. Daí nós vamos ter os relevos de planície, né? Aqui está falando das altitudes em relação ao nível do mar. Nós vamos ter os planaltos, né, que é já acima de 300, 400, aí a gente vai chamar relevo de planalto, vejam o que a gente vai subindo. As montanhas, as depressões e as escarpas, né? Quando eu estou saindo de um relevo de planície para um relevo de planalto, né, eu sempre dou o exemplo. Quando a gente vai para a praia, nós aqui em São Paulo, nós estamos no planalto. A gente aqui em São Paulo varia de 500 e pouco, mas dificilmente chegaria a 500 e pouco. Nosso relevo aqui é de 650 a 850 nos lugares mais altos, né? Então, a gente está num planalto, numa altitude alta. A gente vai para a praia, o que a gente fala? Coisa boa. Coisa boa? Mas a gente usa um termo. Eu vou Descer a serra. descer a serra. Então, você sai do planalto e você desce e vai para a planície. Por isso que quando a gente está descendo a serra, a gente sente, não é todo mundo, né? Mas as pessoas que vai a primeira vez, não são acostumadas, elas sentem aquele negócio no ouvido. Porque ela saiu de uma altitude de 800 metros de altura e ela foi para 100. Por isso que tem esse, né? Dá aquele negócio e tapa o ouvido, né? Então, a gente sente a pressão, né? Que a gente chama de pressão atmosférica. Quando a gente volta da praia, a gente sobe a serra, né, Nicole? Então, de novo, quem não é acostumado sente aquela pressão no ouvido, que você está saindo de uma altitude baixa e está subindo, você vem para uma outra altitude, e depois o seu corpo vai e acostuma. Os meninos conseguem perceber isso em jogo de futebol. Geralmente, quando a seleção brasileira vai jogar na Colômbia, a Colômbia tem 2.000 metros de altitude, de relevo, né? Então, o jogador, ele não é acostumado, porque a gente está aqui numa altitude baixa, o nosso corpo é adaptado a uma
né, pressão atmosférica. Quando eles vão para a Colômbia, geralmente lá eles ficam muito leves, né, porque a altitude lá é muito alta. Então, para eles acostumar, eles teriam que ficar no mínimo, né, 15 dias treinando definitivamente. Né? Aí o corpo ia se acostumar com aquela pressão. Então, a gente acaba sentindo isso, né? E o relevo, ele traz. A mesma coisa, você vai subir uma montanha. Lá em cima, você vai ver que é totalmente diferente, né? Até quem faz trilha, você está subindo, 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 você está ali naquela pressão esgotada. Quando você chega lá em cima, está aquela brisa leve que corre dentro de você. Eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas é uma das formas de explicar altitude de relevo. Pode passar, Luan. Então, os agentes formadores, né? Dois meios formam o relevo terrestre. Os agentes endógenos, que são causados pela ação interna por meio do impulso de energia. Então, digamos que lá o magma está se movimentando, pressionando a placa tectônica, e essa placa tectônica vai, né, empurrando outros materiais e assim vai formando o relevo. Esses agentes de relevo modifica o planeta Terra, tal qual os fenômenos que agem de dentro para fora. Os denominados agentes endógenos, por exemplo, são os abalos sísmicos. Então, se a gente tiver um terremoto, né, a gente vai ter uma modificação, o movimento das placas tectônicas e os vulcões, né? Se os vulcões chegar à superfície e derramar todo aquele material, que a gente chama de magma, aquele magma vai criar uma camada e vai modificar literalmente o relevo naquele lugar. Pode passar, Luan. Por outro lado, há os agentes endógenos do relevo, né? Esses daqui que a gente já tem aqui fora. Eles agem de fora para dentro da crosta terrestre, modificando a superfície da Terra. A saber, as ações humanas, então o homem é um agente modificador de relevo, e as ações naturais, o vento, a chuva, as geleiras, o clima, as temperaturas, os animais, e assim sucessivamente. Então, todo mundo aqui, né, tem uma ação, ninguém é santo. Nem mesmo a chuva, né? De que forma a chuva modifica? Eu tenho um determinado relevo. Se vier uma chuva muito forte e tiver um derramamento de terra, ela já modificou a paisagem naquele lugar. De acordo com o vento, se tiver um vento muito forte, né, ele vai modificar, ou até mesmo de forma lenta, porque as pedras tanto crescem quanto diminuem, não é assim? Se você falar as pedras não crescem, crescem, né? O que faz uma pedra crescer? Que eu vou chamar de rocha. Os agentes internos, então, os movimentos das placas tectônicas lá dentro, né, vai exercendo uma pressão e uma força e pode empurrar para cima. Lembra que as montanhas é dessa forma que elas crescem. Só que aqui fora tem uma pressão, tem o desgaste da chuva, o desgaste do vento, que vai empurrar a pedra para baixo. Então, é duas forças exercidas ao mesmo tempo. Nós, humanos, conseguimos ver? Não, é imperceptível aos nossos olhos, mas esse movimento ele é constante. Os agentes externos, ou os exógenos, também chamados de esculpidores do relevo, são responsáveis pela erosão, e, né, desgaste e sedimentação do solo. Eles são associados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. Além desses fatores, temos a ação antrópica, já que o homem altera intensamente o seu ambiente, modificando também as características de relevo. O intemperismo é um fenômeno que merece ênfase. Quanto ao modelado do relevo terrestre, define-se pelo processo de desgaste físico, químico e biológico, que as rochas e relevos passam ao longo dos anos. Nós destacamos 3 tipos. O intemperismo físico. Nesse tipo de intemperismo, as rochas passam por rupturas e divisões. O intemperismo biológico, que é um método de decomposição provocado nas rochas por causa das atividades dos seres vivos, como as bactérias, os fungos e até mesmo os seres humanos. Exemplos básicos de formas de relevo.
Então, nós vamos ter aí os relevos de montanha, que nós já estudamos na aula passada. São as formas de relevos mais elevadas, formada pelo choque de placas tectônicas que formam as cordilheiras, né, que são os agrupamentos. As montanhas mais altas do mundo é o Everest, com 8.850 metros de altitude, localizada na cordilheira do Himalaia, entre a China, a Índia e o Nepal, no continente asiático. As montanhas são grandes elevações, constituídas ao longo dos anos por atividades vulcânicas, terremotos e outras manifestações naturais. Dessa maneira, de acordo com os fenômenos naturais sofridos ao longo dos anos, as montanhas são classificadas em vulcânicas, formadas a partir dos vulcões, dobradas, formadas pelo tectonismo, ou pela movimentação das placas tectônicas, ou os dobramentos da Terra, que são as falhadas. Elas são formadas pelas falhas da crosta terrestre, de erosão, formadas a partir de outra erosão. Pode passar, Luan. Nós vamos ter os relevos de planalto. Então, veja, planalto, já fala, né? É um lugar plano e alto. Professora, todo planalto é plano e alto? Imagina aqui a cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, nós chamamos de relevo de mares de morro, porque São Paulo e toda a parte litorânea aqui do Brasil, que é a Mata Atlântica, é formada por ondulações. Então, tem um geógrafo que é o maior geógrafo do Brasil, nessa parte de geografia física, e o nome dele é Aziz Abissab, né? Então, o Abissab, ele classifica o relevo, né, brasileiro, né, e ele diz que aqui, né, onde tem a Mata Atlântica, é relevo de mares de morro, porque, tipo assim, é um sobe e desce, né? Então, imaginem aqui, né? A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, só que nós somos um planalto, porque nós estamos, em média, né, a 800 metros de altura. Pode passar, Luan. Os planados são áreas elevadas, constantemente erodidas, então sofre muita erosão. São formas de relevos predominantes no Brasil. Os planaltos, ou os platôs, né, designam as superfícies planas com elevadas altitudes, que são acima de 300 metros, característica marcante que os difere das planícies. Há 3 tipos principais de planaltos: os sedimentares, formados por rochas sedimentares, os cristalinos, formados por rochas cristalinas, e os basálticos, formados por rochas vulcânicas. Professora, o que é isso, né? Então, digamos, rocha vulcânica é apenas aquela rocha que veio do material dos vulcões. As rochas cristalinas é formada por materiais preciosos, digamos assim, ó, já fala cristalino, então imaginem, né? O tipo de material é totalmente diferenciado. E as rochas sedimentares é relevo ou rocha formada de sedimento. O que é um sedimento? É, digamos assim, eu tenho um relevo aqui e ele sofre uma erosão e esse material, ele viaja para outro lugar, a gente fala é transportado. Ele é transportado para outro lugar e ele vai ali se sedimentando. E ele vai acumulando e sedimentando e acumulando. Com a pressão e a temperatura que é exercido nele, ele vai formando camadas e camadas e camadas e outras camadas, né? Então, digamos assim, a gente consegue até ver, né? Vários pedacinhos que você vê que tem diferença uma da outra. Aqui em São Paulo, eu fui, quando eu fazia faculdade, que a gente tem um trabalho chamado trabalho de campo, né? Todos vocês sabem o que é um trabalho de campo, mas na faculdade é obrigatório para a nota, né? E em geografia, praticamente todo bimestre tem trabalho de campo. Aí a gente tem que estudar. Na cidade de Itu tem um parque que chama Parque Vavito, né? Alguém aqui já foi em Itu? Não? Itu é a cidade que é tudo grande, né? Vocês sabem disso, né? Lá, tipo, o lápis é grande, o chapéu é grande, o pão é grande, tudo é grande, né? E lá tem o Parque Vavito, e dentro do Vavito, né, tem uma parte da rocha que mostra, né, literalmente isso, que é uma rocha sedimentar. E eles ainda mostram mais que aqui, né,
eles mostram como a gente, né, teve realmente as eras de gelo. E toda vez que ia descongelando, ia ficando a marca na rocha, né? Então dá para ver, a cada ano a cor da rocha é diferente, né? Então eles mostram que realmente nós já tivemos a era gelada e dá para ver certinho os sedimentos que é formados em camada. Então é o lugar que, né, mais exemplifica as rochas sedimentares, né? Vocês tiverem, né, a oportunidade de um dia ir para Itu, vão conhecer o Parque Vavito, né? É um lugar turístico, muita gente vai lá. Eu fui para estudo, né? Pode passar, Luan. Daí nós temos os relevos de planície, que é conhecido, né? As planícies mais conhecidas do Brasil, as planícies amazônicas, né? Então dá para ver que né, a Amazônia é praticamente toda a área baixa, por isso que tem os alagados, né? Porque são áreas muito, né, baixas, então toda vez que chove, tem os alagamentos. É sempre que vai ficar alagado? Não, tem os períodos de estiagem, né? Eu troco a palavra seca por estiagem, então os períodos de estiagem tem os períodos de chuva. A mesma coisa é o Pantanal, tem os períodos de chuva e tem os períodos de estiagem, né, os períodos secos. Pode passar, Luan. As planícies são áreas de relevo plana e baixa, formada por grandes depósitos sedimentares, de origem pluvial e fluvial. Então, esse sedimento é de origem de chuva e de origem de rio. Então, fluvial, chuva, pluvial, rio. Fluvial, rio e fluvial, chuva. Os lacustres ou as marinhas. As planícies designam das superfícies planas de baixas altitudes até 100 metros, né, formadas por rochas sedimentares. Mas a gente sabe que vai até uns 300 metros de altura, não chega a 400, senão não seria... Professora, Oi. O que é lacustre? Lacustres são aqueles sedimentos que não é marinho e também não é de chuva nem de rio. Okay? Deixa eu ver, 100 metros de altitude eu já falei. As chamadas planícies litorâneas, né, correspondem aos terrenos planos próximos à área do litoral. De acordo com os seus agentes formadores, as planícies são classificadas em costeiras, pluvial e as lacustres, né, que é de lago. Não é nem de rio, nem de chuva, nem de mar. Pode passar, Luan. Aí nós temos os relevos de depressão, nós já estudamos isso. Bonita a depressão, né? São áreas de relevos deprimida que se encontram entre os planaltos e as planícies. Podem ser depressões absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. Exemplo, depressão do Mar Morto, entre a Jordânia e Israel, no Oriente, né? E outras que a gente conhece por aí. Pode passar, Luan. Pode passar. E as depressões relativas. As depressões relativas ou periféricas, quando estão mais baixas do que os terrenos ao redor, que é aquilo que a gente viu aí na última imagem. Exemplo, depressão da borda leste da bacia do Rio Paraná, nas regiões sudeste do Brasil, e entre outras. Depressão do Rio Tietê, nós temos. Depressão do Rio Aricanduva, nós temos. Temos. Pode ver que tem a parte mais alta, quando chega próximo à várzea do rio, o terreno fica mais baixo, entendeu? Por isso que quando chove, essas áreas, elas podem sofrer um alagamento. E é onde o primeiro alaga, porque são mais baixas, né? Se a água vai subindo, vai chegando em outros locais. Mas toda a várzea de rio é uma depressão, porque o rio geralmente é mais baixo. As depressões caracterizam planos rebaixados, considerados as menores altitudes encontradas no planeta, de 100 a 500 metros, formadas principalmente pelo fenômeno da erosão.
digamos, eu moro aqui no Jardim São Paulo, aqui em Guaianazes, vocês moram ali no Inácio, né? Então, o Inácio é uma parte alta, aqui no Jardim São Paulo, onde eu moro, é uma parte alta. Só que aqui no Juscelino, a gente vê que forma uma parte baixa, uma bacia, né? Quem conhece o Juscelino sabe que tem ali o córrego, né? Ali onde tem a igreja. Então, ali seria a nossa depressão, vamos dizer assim. Então, eu estou no Planalto, quem está no Inácio está no Planalto, e ali no Juscelino seria a depressão. Há duas classificações quanto a esse tipo de relevo. A depressão absoluta, que é aquela que está situada abaixo do nível do mar, e a relativa, como eu já expliquei para vocês, tá? Pode passar, Luan. De novo, a gente tem aí os tipos de relevo, né? Entre uma planície e uma montanha, nós vamos ter um relevo de colina, né? Acho que vocês já ouviram essa expressão, nas colinas, né, do oeste, vamos dizer assim, nossa, eu viajei agora. Depois nós vamos ter as serras, não é forma de relevo, serra é tipo de relevo, as cordilheiras, os vales também, né? Sempre. Caiu em prova quais são as formas de relevo? Planície, planalto, depressão e montanha. Né? Depois nós vamos ter os tipos de relevo que já vem, né? Os taludes, os vales, as serras, né? As colinas, entre todos os outros. Pode passar, Luan. E os agentes do relevo. Os agentes internos ou endógenos também são chamados de modeladores e costumam ser divididos em 3 grupos: o tectonismo, o abalo sísmico e o vulcanismo. Nós estudamos isso na aula passada, eu coloquei só para relembrar. Também chamado de diastrofismo. É todo e qualquer movimento realizado a partir de pressões advindas da região localizada sobre o magma da Terra. Aqueles processos de duração longa, sob o ponto de vista do tempo geológico. Então, lembra que também nós já estudamos esse tempo, a gente vai chamar de eras geológicas, ou período geológico, porque são anos e anos e anos-luz em relação ao ser humano. São chamados de epirogênese, e aqueles de curta duração são chamados de orogênese. Pode passar. Dentre as paisagens formadas pelo tectonismo, temos as montanhas, as cordilheiras, os vulcões e todas as paisagens que, posteriormente, são novamente modificadas pelos agentes externos de transformação de relevo. Os abalos sísmicos estão diretamente ligados à dinâmica tectônica, são gerados pelo movimento agressivo das massas da crosta do interior da Terra, ou do manto terrestre, resultante de abruptas acomodações das camadas rochosas. Também podem ser resultantes do choque entre duas placas que se encontram, movimentos convergentes, ou do afastamento entre elas, que é o movimento divergente. Ou quando as placas vizinhas se movimentam lateralmente, raspando na outra, que são os movimentos transformantes. Lembra que nós somos placas divergentes. Pode passar, Luan. O vulcanismo são atividades de erupção do magma localizado no interior da Terra em direção à superfície, e esse material quente e pastoso costuma encontrar brechas para sua ascensão nas zonas de encontro entre duas placas tectônicas, onde existem falhas e fraturas que permitem a sua passagem. Onde, né, existem falhas e fraturas que permitem a passagem, se chegar aqui na superfície, naquele local nós vamos dizer que tem uma erupção vulcânica. Aquela parte que sai, né, ou digamos o buraco, a gente vai chamar de cratera. E o material, a gente sabe que é o magma, que a gente já estudou lá nas primeiras aulas. Pode passar, Luana. Dos agentes endógenos de transformação do relevo, o vulcanismo é o que provoca mudanças na superfície de forma mais rápida, através da ação do magma sobre os solos, mas também atua de forma lenta durante a formação dos próprios vulcões, o que leva milhares de anos para acontecer. Geralmente, os solos localizados em regiões vulcânicas ou cuja origem remota às atividades vulcânicas em tempos pretéritos, costumam ser extremamente férteis em virtude da quantidade de minerais que são liberados durante as erupções.
Geralmente a gente fala que esse tipo de solo contém muito ferro, né? E todo solo que é ferroso é solo fértil. A gente, quando estuda o solo, a gente conhece pela cor. Então, se você tem um solo muito branco, né, uma areia, ali não adianta plantar que não vai dar muita coisa. Mas se é um solo, né, vermelho, aquela terra roxa, aí você pode plantar porque é um solo fértil, é bastante rico em minerais, porque vem do centro da terra. Pode passar. Pode passar, Luan. Ô, professora, então no Nordeste, Já passei, já. tipo, no Nordeste a terra é vermelha, então quer dizer que é rica em minerais? Se for vermelho, é bastante rica em solo. Então, você pode plantar. Geralmente, eles têm o solo vermelho e eles têm a terra roxa. A terra roxa é chamada de massapê, já ouviu falar? Que são geralmente próximos aos rios, né? Então, são solos muito férteis. Agora, se é aquele barro amarelo, aquilo ali não vai dar muita coisa porque é cascalho, é sedimento. Entendi. Entendeu? Pode passar. Fala, Luan, que você ia perguntar. Não, já passei, já. Esse eu não lembro. Esse eu ainda não li? Ah, tá. Os agentes externos, chamados de agentes exógenos, eles modelam as formas de relevo atuando na parte superficial da Terra. Por exemplo, a ação dos seres humanos, dos ventos, da chuva, das águas, dos rios, mares, das geleiras e até mesmo das temperaturas. Os agentes externos ou exógenos, também chamados de esculpidores, são responsáveis pela erosão, que é o desgaste, pela sedimentação, que é a deposição do solo, e eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. O agente externo mais atuante sobre a transformação dos solos é a água, ou seja, de origem pluvial. Então, imaginem aí, né? Nós temos aqui na cidade de São Paulo esse exemplo clássico. A gente, né, está entrando agora na estação onde vai começar as chuvas, né? E são chuvas torrenciais. Então, imagine as pessoas que moram próximo das encostas. Quanto essas pessoas sofrem todos os anos, né, é sucessivo o desespero dessas pessoas. Quem mora próximo às margens dos rios, né? O que a gente chama de afluentes, né? Quem mora próximo às áreas que é afluente do rio Tietê, sabe que quando começa o período das chuvas, essas pessoas também entram em desespero, porque muitos lugares alagam, e se tiver derramamento de solo, gente, até vidas acabam se perdendo, né? Então, é o que mais modifica o relevo. Seja de origem pluvial, dos rios ou dos lagos, né? Até de origem nival, que é derretimento do gelo. A ação das águas também pode ser dividida em pluvial, marinha ou glacial, e a água provoca transformações e modelagem dos solos e contribui para a formação de processos erosivos. A erosão pluvial ocorre pela ação das águas da chuva, que contribui para o processo de lixiviação ou lavagem da camada superficial do solo. Então, esse solo que é lixiviado pela chuva, digamos assim, ele praticamente é um solo pobre. Então, digamos que a chuva veio e lavou todas as vitaminas e minerais que existiam nele. Isso aconteceu aqui no Brasil, aqui na região do Vale do Paraíba, porque eles plantavam muito café e plantavam de forma errônea, né? E qual era a forma correta? Plantar em forma de curva de nível. Vocês sabem o que é curva de nível? Sabem? Não. Não? Não. Curva de nível é corte nos taludes do relevo que eles fazem. Então, se eu planto, né, qualquer lavoura em forma de curva de nível, a chuva vem, cai na parte de cima, se ela lixiviar o solo, o material é decomposto na parte de baixo, logo a parte de baixo fica hipervitaminada, né? A parte de baixo vai jogar a vitamina no outro corte, né? Então, dessa forma, eu não vou ter um empobrecimento de solo.
Por que o café faliu aqui em São Paulo? Porque eles plantavam café normal. Então, a chuva vinha, lavava o solo e o solo ficou, né, muito empobrecido. Foi um fator. O segundo fator, a economia cafeeira já estava em decadência. Outro fator, o café foi substituído pela industrialização. Então, houve um conjunto de fatores que levou a isso. Mas um deles foi o solo. Então, digamos que o solo ficou empobrecido. Né, eles plantavam e não deixavam o solo ter o descanso, né, Davi? Você que conhece o Nordeste sabe, né? Se eu plantar todo ano no mesmo lugar e não repor as vitaminas daquele solo, ele vai ficar pobre, não vai dar nada. E foi um dos motivos. Quem vai para a praia, Nicole, que desce, olha a chuva, que desce aqui pelo Rodoanel, tem uma parte do Rodoanel que tem os cortes, né, de talude em curva de nível. Vocês olhassem no relevo, vocês vão ver lá no morro, que é todo cortado como se fosse em degraus, uma escada. Já viram isso? Vocês já viram isso? Não entendi a pergunta. Já? Digamos que eles vão fazer, tem o relevo, aí eles vão fazendo como se fosse uma escada, né? Vai fazendo cortes no solo, isso a gente chama de curva de nível, que é a forma correta de toda a exploração, né, do solo para plantio. Isso já está acontecendo hoje aqui no Brasil, porque, né, os agrônomos sabem que é a forma correta. Eu lembro que no final do ano eu fui para o Paraná, né? E eles plantam muita soja já nesse modelo, né, de curva de nível. E está corretíssimo. Então, a erosão pluvial ocorre pela ação das águas da chuva, que contribui para o processo... Eu já li essa parte, né? Tá. Superficial dos solos. Forma também alguns caminhos ocasionados pela força das enxurradas. Quanto mais profundo esses caminhos, podem contribuir para a formação de ravinas, que é aqueles cortes, né, aqueles rachos que a água vai fazendo, né? Digamos que a água vai fazendo o caminho e a gente chama aquele caminho de ravinas, que são as erosões mais profundas. E vossorocas. Quando a erosão é muito grande ou quando ela atinge o lençol freático. Pode passar. A erosão fluvial acontece pela ação dos cursos d'água sobre a superfície, modelando a paisagem e transportando sedimentos. Podemos dizer que são os próprios rios que constroem o seu curso, pois ao longo do ano, a corrente de água vai desgastando o solo e formando os seus próprios caminhos, que vão se aprofundando conforme a força dos cursos dos rios vai erodindo o solo. Então, de acordo com a chuva e a intensidade da chuva, a enxurrada vai formando esses caminhos cada vez mais profundos. Aqui no Cambiri nós temos muito isso, né? Quem conhece o Cambiri, já entrou ali por dentro, sabe que dependendo da chuva vai, né, e leva meio mundo. Pode passar. Daí nós temos, né, exemplos, né, de modificação de relevo aqui. Aqui seria essas ravinas, né? Que a chuva vai formando. E aqui é uma erosão fluvial. Então, a água, o sol, o vento aqui vai desgastando a rocha, né? De forma lenta, mas é uma forma de desgaste. A erosão fluvial é causada também quando a retirada da mata ciliar, que é aquela mata que está próxima, né, dos rios, provoca danos sobre as encostas dos rios, que fica mais frágeis e cede à pressão da água. O correto, né, não seria as pessoas construírem próximas às margens de rio. Por lei, né, nós temos duas leis aqui ambientais, nós temos a APA e a APP, né? E a APA, que é a área de proteção permanente, a APP é a área de proteção ambiental e área de proteção permanente. Então, a APA diz que o certo por lei, dependendo da largura do rio, né? Então, se eu tenho um rio de 50 metros de largura, eu tenho que respeitar, no mínimo, né, de 1.000 a 5.000 metros, de 1.000 a 2.000, de 1.000 a 5.000 metros, para poder estar construindo as casas, ou para poder estar tendo a ocupação humana. Só que a gente sabe que isso não é respeitado, né?
Aí as pessoas vão, constroem suas casas às margens do rio. Quando chove, a água vem, aí fala, o rio invadiu a minha casa. Será que foi o rio que invadiu a casa da pessoa ou a pessoa que invadiu o lugar do rio, né? Aí tem esse, não é crítica, não é falando, eu só estou deixando o questionamento, né? Será que quem está certo é o homem ou a natureza? A erosão marinha é aquela provocada pela ação das águas do mar sobre a superfície, provocando o desgaste das formações rochosas litorâneas. Tal processo é lento e gradual, contribuindo para a erosão das costas altas, que é a abrasão marinha, e pela deposição de sedimento nas costas mais baixas, que contribui também para a modelagem do relevo litorâneo, com as falésias, restingas, tombolos e pragas. A mesma coisa quem mora na praia, né? É lindo eu ter um apartamento de frente para o mar ali, né? Eu saio do meu apartamento, eu estou a 50 metros, né, da praia. Só que eu tenho que lembrar que o mar, ele é dinâmico. Se a maré sobe, pode invadir, né? Quem está errado é o mar, que tem a sua ação natural, né, pelo movimento das ondas e das marés, ou é o homem que, né, por luxo, por prazer, constrói seu apartamento a 50 metros da praia. Aí a gente tem sempre que se perguntar. Aí quando acontece, nossa, o Mata Alto invadiu tudo, invadiu a calçada, derrubou meio mundo. Mas será que quem está certo? Pode passar, Luana. A erosão glacial é provocada pelo derretimento das geleiras, né? E a gente hoje tem aí a Antártida, né? Tendo essa ação de forma muito constante, é tanto que ela virou já o sexto continente, né? Porque o homem já está habitando a Antártida, né? Aí o homem vai lá habitar a Antártida, morar dentro das geleiras e depois não quer a ação da natureza em sua vida. Em regiões montanhosas de elevadas altitudes, que formam um curso d'água que modela a superfície por onde passa. Outra forma de ação é o congelamento dos solos, que se rompe com a quebra das geleiras. Outro importante agente externo são os ventos, que atuam no relevo também em um processo lento e gradual, esculpindo as formações rochosas e transportando os sedimentos presentes no solo em forma de poeira. A ação dos ventos sobre o relevo é também chamada de erosão eólica. Daí nós temos a ação dos ventos. Isso aqui, ó, tem lá, eu lembro quando eu também estava na faculdade, nunca mais eu passei lá nesse lugar, a gente chama de morro testemunho, né? Então, a gente prova que um dia o relevo foi aqui, né? Só que daí teve todo, né, modelado do relevo, todo o desgaste, só que esse ficou como um morro testemunho, né, para testemunhar que um dia isso aqui foi diferente, né? E nós temos aqui na cidade de Botucatu, é o maior que eu já vi, né, um morro testemunho. Então, de repente, você pega e vai viajar, você está andando lá na estrada, de repente você vê um morro testemunho. Aqui também, né, aí a cada tempo que vai passando, o vento vai desgastando, a chuva vai desgastando e o sol também vai desgastando. Pode passar, Luana. Além dos processos erosivos, há também o intemperismo, que é resultado da ação de transformações físicas, químicas e biológicas sobre os solos. Esse processo também é conhecido como meteorização, e é responsável pela desintegração e decomposição dos solos e das rochas. O intemperismo físico é causado pelas variações climáticas que podem provocar a desintegração das rochas, algo comum em regiões extremamente secas ou desérticas. Já o intemperismo químico ocorre em função da ação das águas e da umidade sobre a superfície, ocasionando a destruição da base original dos solos. Professora, o Davi pediu para avisar que a internet dele caiu e não consegui nem entrar de novo. Só pediu para avisar mesmo. Com essa chuva, você acredita que eu fiquei morrendo de medo da minha internet e a minha energia também cair? Porque aqui em casa é uma beleza, né? Onde eu moro. Eu compreendo. Tá, pode passar. Daí nós temos aqui, né, um modelo de erosão, né, tanto química quanto física. Então, imagina, a chuva vem, alaga,
né? Depois vem aquele sol e racha tudo. Tempos de chuva alaga, depois vem o sol e racha tudo, né? E é muito comum a gente ver. Pode passar. Esse processo sempre ocorre relacionados entre si. Então, chuva e sol, químico e físico. Orogênese e epirogênese são relacionados à movimentação das placas tectônicas. A orogênese ocorre quando a sobreposição de duas ou mais placas, gerando grandes cordilheiras próximas às bordas dos continentes. São os dobramentos modernos ou terciário. A epirogênese ocorre quando, na sobreposição de duas ou mais placas, gerando grandes cordilheiras próximas às bordas dos continentes, são dobramentos modernos ou terciários. A epirogênese ocorre quando forças laterais comprimem um terreno, causando o rebaixamento do mesmo. Os falhamentos e as fraturas. A gente já estudou isso aqui. Vocês querem pular ou vocês querem que eu leia? Pode pular por mim. Lá, né? Que a gente já estudou, né? Só pular. Tá, pode passar, Luan. Ó, a mesma coisa, né? Pode pular. Aí, curiosidade do relevo brasileiro, né? Lembra que o relevo brasileiro, eles dizem que nós temos tanto os antigos quanto os modernos, né? Então, nós vamos ter aqui os antigos, mais aqui para as regiões do Sudeste, a região Sul, até mesmo em partes da região Nordeste, e a gente vai falar de relevos, são os cristalinos e os magmáticos, né? Então, são dobramentos muito antigos. Quando a gente parte ali para o lado da região norte da Amazônia, eles falam que já são dobramentos modernos. Então, nós temos aí essas duas formas. Então, as curiosidades do relevo brasileiro. Não existe um acordo entre os pesquisadores sobre a existência ou não de montanhas no Brasil. Então, alguns falam, né, que nós não temos montanha no Brasil, e eles justificam que, para nós termos montanha, nós precisamos ter uma cordilheira, e nós não temos aqui no Brasil, nós só temos picos de morro. Então, às vezes você vê um morro lá gigante, você fala, ah, aquela montanha, né, mas eles falam que não é montanha porque não tem uma cordilheira. Entretanto, alguns dizem que não existe de fato, que nós temos apenas pontos mais altos, bastante desgastados pelo tempo e pelos agentes modeladores. Não há montanhas jovens no país, porque o mesmo fica em cima da placa tectônica sul-americana e não apresentam as causas fundamentais para a formação desse tipo de dobramento. Então, se nós estamos no centro da placa, nós não temos os agentes que criariam uma montanha aqui no Brasil. Deixa eu passar, Lu. Aí eu tenho para vocês os pontos mais altos do Brasil, tá? Pode passar, Lu. Nós vamos ter o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina. Então, aqui essa belezura, né? Ele tem 2.995,30 metros quadrados, fica na Serra do Imeri, na Amazônia. Então, nós temos aí, né, o pico mais alto. O segundo, né, é o Pico 31 de Março, com 2.974,18 metros de altura, ou de altitude, também na Serra do Imeri, na Amazônia. Então, é o vizinho. Ó, bonitão. Aí, essa é uma belezura, né? Ó, Pico da Bandeira, dá para fazer turismo lá, gente, ó. Com 2.891 metros de altitude, na Serra do Caparaó, em Minas Gerais. Minas Gerais é fantástico para esses, né, tipo de turismo. Ó, já pensou? Aqui. Pode passar, Luan. Depois nós temos o Pico da Pedra da Mina, com 2.798 metros de altura, na Serra da Mantiqueira, também em Minas Gerais.
E o Pico das Agulhas Negras, com 2.790 metros de altitude. Na Serra da Mantiqueira, também em Minas Gerais. Bonitão aí. Pico dos Cristais, ou do Cristal, na Serra do Caparaó, também em Minas Gerais. Ponto turístico também. Acabou, Luan? Ah, tem mais. E o Monte Roraima, com 2.734 metros de altura, na Serra da Pacaraima, na fronteira entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela. Então, imagina esse pico turismo aí, né? Para a gente se deliciar e fazer turismo um dia, se Deus quiser. Acabou, né, Luan? Graças a Deus. Tá bom, mas daí vocês estão terminando com uma bela vista. Tá bom, gente? E é isso, tá? E esse é o relevo brasileiro e as formas de relevos que nós temos. Alguma dúvida, alguma colocação? Não. Não. Não, Gil? Tá tudo ok? Então, tá bom. Eu aconselho vocês, no final de semana, aproveitar e, né, fazer um tour nesse lugar, que é muito bonito. Tá bom, gente? Eu vou parar a gravação, tá? Professora, eu tenho uma pergunta. Fala, Luiz, por favor. Como é que foi formada o Monte Everest? Então, o Monte Everest, ele é formado por ações vulcânicas, né? Lembra que nós temos a ação vulcanismo, a ação das falhas e a ação do dobramento, não é isso? É que você não estava na aula passada que a gente estudou as placas tectônicas. Então, de acordo com o movimento exercido no centro da Terra, né, esse material vai exercendo uma pressão e uma temperatura. Conforme ele exerce pressão e temperatura, ele vai empurrando o relevo para cima. Em outro lugar do planeta, as placas estão se mexendo e vai exercendo uma outra força que vai exercendo, né, o material para outro lugar, que vai modificando o relevo em outro lugar. Então, se o Everest está crescendo, isso significa que em algum lugar aquela outra montanha está diminuindo, porque o material que existe lá está sendo transportado para empurrar o Everest para cima, certo? Entendeu? Certo, obrigado. Se o Everest está diminuindo, significa que o material que existe lá, né, o movimento das placas, o movimento do magma está sendo transportado para um outro lugar. Então, significa que a montanha vizinha, em outro ponto, está crescendo. E assim vai tendo esse, né, esse balanceamento, porque a Terra ela é dinâmica, ela está se movimentando o tempo todo. Vamos dar um exemplo lá do Pico da Neblina, que tem ele e depois tem o vizinho do lado. Então, ou um, com o movimento, ou um está aumentando, ou um está sendo, a gente usa a palavra soerguimento, ou um está sendo soerguido para cima, ou o outro está sendo rebaixado, e assim sucessivamente, né? Porque eles têm esse movimento. O material que levanta um é retirado de algum lugar. Entendeu? Entendi. Se você quiser o material da aula passada, aí eu disponibilizo no grupo, ou você me manda um oi, que daí eu te mando, que eu tenho ele